Quando o corpo fala. Este é o 12º capítulo do livro. A Lisa começa neste capítulo dando exemplo de duas mulheres. Eu vou falar aqui para vocês. A primeira é a mulher forte e cheia de raiva. Ela é aquela mulher que ninguém segura. Quando tudo está fora do controle, ela sabe como resolver. Ela sai andando com aquele nariz em pé e resolvendo tudo que tem para resolver, vai pegando tudo, coloca nas costas dela e ninguém pode com ela. Quando, tem algumas pessoas que não conhecem muito ela, ficam até assustados e não falam nada com medo de acontecer alguma coisa. Agora, quem já conhece, já é mais sábio, sabe que falar alguma coisa naquele momento não vai adiantar nada, porque ela está tomada pela fúria, a ponto de explodir. Fala agora da segunda mulher, fraca e abatida. É aquela mulher que tá, mas assim, sempre tá na defensiva, passiva, com um olhar triste, é sempre a vítima, tadinha, não consegue fazer nada porque ninguém dá atenção pra ela, sabe? Até o jeito de falar assim, meu Deus, minha vida é tão difícil, não sei o que, tudo acontece comigo. O que acontece? Ela vira um imã de pessoas que vão ofendê-la. Como se fosse uma coisa que você fala assim, gente, não é possível, a mulher já sofreu tanto e ainda vai acontecer essas coisas. O que essas duas mulheres têm em comum? As duas estão cheias de raiva. Uma demonstra, com aquele poder, e a outra não, a outra se esconde, o coração tá amargurado, cheio de raiva. Por conta de coisas que aconteceram no passado e que foram criando esses traumas, essas cascas. Eu não preciso nem falar com qual me pareço mais, porque quem me conhece já vai saber. Com qual você parece mais? Ela coloca exatamente isso para que a gente reflita em qual mulher que a gente é aqui. A mulher forte que sai fazendo todas as coisas porque não aguenta esperar ninguém? Ou a mulher que sempre é a vítima da história? Ela coloca isso para que a gente realmente olhe, se identifique, entenda e saiba que precisa melhorar. A Lisa, ela fala aqui no livro, e é muito real, que essas duas mulheres, elas provavelmente se sentem sozinhas, mesmo casadas. Por quê? Porque elas criaram uma barreira com a intimidade, elas criaram uma barreira, que essa barreira é um trauma, uma casca, É uma proteção para que essas coisas não aconteçam novamente, mas não é assim, que a gente cura essas coisas dentro da gente. Não é criando barreiras que a gente cura essas coisas. É realmente, como diz a palavra, curando. E aí a gente vai desenrolando isso no capítulo. A natureza feminina. A mulher, ela foi feita para ser protegida e para ser amorosa, para ser feminina. E quando nós vamos contra a natureza da mulher, por conta das rejeições, falta de paternidade, relacionamentos abusivos, todas essas coisas que trazem trauma, nós estamos sendo algo que não fomos feitas para ser. Então é como se a gente estivesse sempre batendo de frente com algo que nós não vamos vencer, porque é da nossa natureza. E aí é aquela frase, nós não somos responsáveis pelo que fizeram com a gente, mas nós somos responsáveis de como vamos agir daqui em diante. E é isso que a Lisa vem trazendo, esse senso de responsabilidade. Não é uma culpa, é uma responsabilidade de eu sei o que eu passei. Eu sei o que isso está me causando. E agora, eu vou continuar nesse ponto ou eu vou melhorar? Coloca aqui um provérbios, que é um provérbios que quando você lê, dá até um negócio no coração que você sabe que é verdade. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Aí é que tá. Deu um negócio no seu coração, Por quê? Porque a gente sabe que a gente briga, a gente sabe que a gente, tá ali a ponto de explodir ou naquela posição de vítima, sempre pronta pra brigar, pra falar que não tá certo. A gente sabe. E isso não é a mesma coisa do que você falar o que você não gosta. É totalmente diferente. É quando você sempre está assim. Não só por algum motivo. Não, você sempre está assim. Tudo tem que ser do seu jeito. Tudo tem que ser da sua forma. Porque senão você vai explodir. Senão você vai pro hospital. Senão você vai... Não sei o que. A gente sabe. Quem é assim sabe. E se você é assim e não sabe ainda, fique sabendo agora.
Por que, né, que a gente fica assim briguenta? Porque nós estamos lutando contra a nossa natureza, né? Nós fomos criadas para ser uma coisa e o mundo nos mostrou outra coisa, o mundo fez com a gente outra coisa. Então, é aquele ponto, né? Nós temos a direita e nós temos a esquerda. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, no que Ele quer pra gente, as coisas vão acontecer, vão ser transformadas. Estamos sendo da vontade de Deus? Nossa, somos anjos. Não. É o ponto aonde Ele tem a sua permissão, né? Você deu a permissão para que Ele entre e comece a te transformar. E como nós estamos falando sobre o corpo fala, a Lisa também coloca aqui, que eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, disfunções emocionais, elas refletem no nosso corpo como doenças cardíacas, câncer e outra coisa, uma coisa que é bem comum e que a gente não tem tanta atenção, né, que precisava ter. Comer as emoções. O que é comer as emoções, né? É comer descontroladamente porque você está com algum problema. E isso está errado. E aí, nisso, acontece outras doenças, não só, né, a obesidade, mas como outras doenças infinitas que a gente precisa prestar atenção nisso. É bíblico. Vamos lá. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Está lá em Provérbios também, lá no Antigo Testamento. O que já nos dá um respaldo bíblico que as disfunções emocionais, elas afetam o nosso corpo e nos levam até a morte. Muros intransponíveis. E ela explica. Antigamente, as cidades elas eram protegidas com muros altos. Para quê? Esses muros, eles evitavam, né, os saqueamentos, invasores, doenças. Era como se fosse, né, uma proteção e um filtro para aquela cidade. Só entra naquela cidade o que for passar pela porta, o que for autorizado. E as cidades que não tinham muros, elas eram saqueadas, entravam invasores, faziam aquela bagunça toda e não tinha proteção nenhuma. E aí a Lisa, ela coloca isso como uma analogia pra gente. Porque nós, quando somos crianças, adolescentes e adultos, nós precisamos ter esses muros. Quando nós somos crianças, é os nossos pais que fazem, adolescentes também. Quando nós somos adultos, né, se a gente teve aquele muro, é muito mais fácil que a gente continue com eles, e aí são os nossos maridos. E as que não têm muro, desde pequena, traumas, ofensas, não teve filtro. Entrou o que era bom e o que era ruim, sem controle nenhum. Até hoje, você foi uma cidade sem muros. Hoje, o Senhor está colocando muros e começando a te curar, de dentro para fora. E como isso? E como que o Senhor vai fazer isso? Porque a cura, ela não é uma coisa que é inconsciente, ela é consciente. Você precisa saber o que você tem para aí sim começar a entrar no caminho da cura, orar, falar com o Senhor e Ele vai te curando porque você está na posição para ser curada. Então assim, a Lisa, ela fala aqui que a cura, ela vai começar pela boca. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Ou seja, se coloque nessa posição de melhora, né? Se coloque nessa posição de uma pessoa que quer a cura. Então filtre o que você vai ouvir e simplesmente só deixe sair pela boca o que pode ser bênção na vida do outro e na sua vida. E aí a cura vai acontecendo, não só através do que vai sair da sua boca, mas isso é um início. No lugar da língua enganosa, use palavras que curam. Ela colocou uma oração e eu quero fazer. Quando o capítulo, ele mexe muito comigo, eu acredito que vai mexer muito com vocês também, eu gosto de terminar com essa oração, mas todos os capítulos ela faz uma oração no final. Vamos lá? Pai, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Sei que, por vezes, minhas palavras foram impensadas e prejudiciais, não apenas para as outras pessoas, mas também para mim. Senhor, que a minha língua se torne instrumento de cura, que minhas palavras sejam agradáveis como um favo de mel e que tragam cura e restauração para a alma. Dê-me cura profunda, até meus ossos e saúde e forças no cerne da minha estrutura e de meu sangue. Que qualquer podridão seja substituída por vigor, que qualquer amargura seja removida de mim.
Use-me para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Permita que eu abençoe aqueles que foram amaldiçoados. Ensine-me a abençoar aqueles que me amaldiçoam. Enquanto guardo minha boca, peço que o Senhor reconstrua muros de proteção ao redor da minha vida. E eu me alimentarei da sua bondade, pois quando tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Amém. Até o próximo capítulo.